aquele homem foi obrigado a trazê-lo ao público e disse: eis aqui o homem, eis aqui o homem. Não o mito, ele tem sentimentos como todos nós. Deus te abençoe, te ilumine, te proteja sempre. Santa Maria te recebe mais uma vez de braços abertos. Digníssimas autoridades, presentes ou representadas, senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, nossos votos cordiais de muita paz. Era primavera em Paris, 1793. A Revolução Francesa havia feito inscrever-se nas páginas serenas da justiça os ideais da igualdade, da liberdade, da fraternidade. Um ano antes, pela primeira vez na história da humanidade, falavam-se a respeito dos direitos do cidadão. E logo depois, as primeiras notícias a respeito dos direitos da cidadã. É nesse período em que o mundo se vai renovar com o idealismo revolucionário da França, que em bela manhã de primavera, um jovem médico adentra-se no hospital mais temível da Europa, a Universidade de La Salpêtrière, que fora mandada edificar por Luís XVI. Essa universidade agasalharia na sucessão dos tempos as mais notáveis personalidades da área científica. Mas naquela oportunidade havia reservado um pavilhão para os doentes irrecuperáveis, os esquizofrênicos. Era o pavilhão de La Bicêtre. E ali naquela área, nos fundos tenebrosos da universidade, 52 esquizofrênicos eram encarcerados pelo crime de serem portadores de uma doença que a ciência médica não havia encontrado a psicogênese, nem os fatores que desencadeiam esse terrível transtorno de natureza psicótica. Mas aquele jovem médico havia sido chamado, não há muito, para ser o reitor da universidade. Idealista, como todo jovem, ele aceitou o desafio com uma condição: libertar os pacientes esquizofrênicos e dar-lhes o direito a uma vida saudável, caracterizada pela oportunidade de serem cidadãos. Naturalmente, ao fazer a sua imposição, ele incorrera no grave problema de os colegas perguntarem-lhe: que pretendes fazer com eles? Tratá-los. A função do médico é exatamente procurar descobrir a terapêutica para quaisquer enfermidades. Mas, perguntaram-lhe os colegas: e se tu não conseguires, que farás? Eu os amarei, demonstrando que eles não têm culpa da nossa ignorância. Por essa razão,
Naquele domingo de sol de primavera parisiense, o jovem médico, acompanhado de um serralheiro, chegara a La Bicêtre. O pavilhão escuso transandava odores pútridos. Naquelas celas invariavelmente fechadas, onde não tinham direito sequer de tomar sol, padeciam indivíduos encarcerados fazia mais de 10 anos, que haviam perdido o contato com a vida em quaisquer aspectos considerada. Ele chega, chama o guarda e diz que agora o novo diretor da universidade, e de imediato determina que aqueles pacientes sejam liberados. Mas o guarda, que nada mais é do que um prisioneiro que toma conta de outro prisioneiro, respondeu que não se atreveria a libertar aqueles pacientes portadores de uma alienação mental, para a qual não havia cura, porque de imediato eles se ergueriam e o matariam. Tais os ódios que vigiam entre encarcerados e guardador de prisioneiros. E tampouco se importava, porque logo depois ele mataria aquele nobre cientista. Havia uma diferença entre os dois. O carcereiro era cidadão. Pela primeira vez na vida, ele experimentava o direito de sair da ralé, daquela massa infame dos que são invisíveis, dos que não têm direito à vida. Mas o médico seria considerado inevitavelmente como um herói, como um grande cientista. Portanto, ele se recusava a libertá-los. Ele voltou-se para o funcionário que convidara e, naturalmente, ele sorriu com um encantamento muito especial. Pediu ao serralheiro que cortasse a corrente de ferro que impedia o acesso às fechaduras das portas enferrujadas. E aquele homem modesto, ignorante, disse: mas eu dou toda a razão ao guarda, porque esta gente é o que há de pior na Europa. Aqui estão inimigos políticos, indivíduos perversos, portadores da loucura, malsinados por Deus, castigados pela divindade, e eu não abrirei a cela. Foi então que aquele jovem médico sonhador acercou-se do guarda, tomou-lhe o molho de chaves, foi até o cadeado central e o abriu. A velha corrente correu através dos anéis enferrujados e ele pessoalmente abriu a primeira porta. Ela rangeu em gonzos enferrujados e ele deparou-se com uma cena pantanosa. Aquela cela, nos últimos anos jamais havia sido aberta. Tratava-se de um lugar imundo, escuso, vulgar, e de uma criatura fantasmagórica que havia perdido o contato com a realidade. O olhar vagava em um céu infinito, sem nenhuma estrutura. E então ele pediu àquele homem imundo, a cabeleira grande, as unhas cravadas nas carnes da mão, para que saísse, e colocou no corredor, um corredor exíguo. Diante do gesto estoico deste homem, o guarda pôs-se também a abrir as celas, e aquele que auxiliava a cerrar aquelas cadeias tenebrosas. E dentro de poucos minutos, o corredor estava repleto com 52 pacientes que ululavam, que urravam, que pediam a misericórdia de Deus, que não sabiam o que fazer. Foi então que algo aconteceu. O homem de longas barbas saiu rastejando na direção de uma clarabóia, um quadrado de vidro resguardado por barrotes de ferro. Abriu braços e pernas, começou a trepar na parede, como se fosse fugir.
mas era impossível sair daquele abrigo. Então ele segurou os barrotes de ferro e oscilou no ar. E então deu um grito: oh meu Deus, eu jamais me lembrava da beleza de um raio de sol. Oh meu Deus! E soltou-se, caindo de cheio e rastejando-se, na direção da pequenina escada de 3 degraus que dava acesso à porta da liberdade. Ali estava o jovem, um canudo de papel pardo amarelado, que ele agitava. Era a permissão das autoridades para que abrisse as celas. Então aquele homem envelhecido apertou-lhe as pernas num abraço gentil, e apesar do odor desagradável que exalava, o médico curvou-se, ergueu pelas axilas, deu-lhe um abraço, enquanto o homem dizia em lágrimas: muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Sou eu quem te agradece, porque eu tinha certeza de que no meio desses pacientes alguém havia recuperado a saúde. Sou eu quem te agradece dar-me a oportunidade de amar aos esquizofrênicos que haviam perdido o direito de viver. Esse jovem médico chamava-se Felipe Pinel, e se tornará o pai da medicina psiquiátrica no término do século XVIII, na alvorada do século XIX. O seu gesto estoico seria acompanhado em Roma pelo doutor Chiarucci, que libertou os esquizofrênicos dos pântanos do castelo de Sant'Angelo, próximo ao Vaticano, e também na Alemanha, na Inglaterra, quando o Dr. Tucker arrancou de debaixo das águas do rio Tamisa aqueles miseráveis que estavam condenados à morte. É o momento mais grandioso da psiquiatria, porque até então o que se conhecia a respeito dos distúrbios psiquiátricos eram mais da superstição, da tradição, da ignorância, do que da própria realidade. Começava uma era nova para o cérebro, essa massa pardo-cinzenta, com o calo, o centro caloso, separado por 2 hemisférios. Ali deveria estar o milagre da vida, que era, afinal, a criatura humana. Logo depois, por volta do dia 18 de abril de 1862, um outro jovem médico, escrevendo à Sociedade de Antropologia Francesa, dizia que acabara de descobrir o centro da palavra, que a criatura não falava em absoluto na garganta, como se pensava, falava no cérebro, na terceira circunvolução frontal da esquerda. E esse admirável Paul-Pierre Broca abriu os horizontes da psiquiatria para que o cérebro pudesse ocupar o lugar de destaque que ele tem na realidade do pensamento. O século XIX é também o século em que a ciência vai utilizar-se da tecnologia de laboratório para penetrar na intimidade do inconsciente profundo, para poder avançar na direção do superconsciente e descobrir que nós agimos, pensamos, vivemos mais de reflexos condicionados do que de atitudes intelectuais e da própria consciência. É exatamente nesse século que a psiquiatria procura valorizar essa massa encefálica, constituída de aproximadamente 100 bilhões de neurônios cerebrais, encarregados das neurocomunicações. No entanto,
a esquizofrenia continuava como desafio. Acreditava-se que a esquizofrenia era uma punição de Deus àqueles rebeldes que deveriam ser jungidos ao carro das expiações até a morte. Acreditava-se que aqueles portadores da loucura haviam perdido o direito à vida e a única terapêutica capaz de curá-los era o choque. Então a psiquiatria criou o poço das serpentes. Pegar o indivíduo e atirar naquele abismo onde estavam ofídeos venenosos. E o resultado foi espetacular. Porque quem não morria da queda, quem não morria picado pelas serpentes, continuava esquizofrênico. E para diminuir o número de óbitos, alguém teve a ideia genial de colocar água. E aqueles que não morriam da queda, nem afogados, nem picados pelas serpentes, continuava portador da esquizofrenia. Foi então que, a partir do ano de 1911, às vésperas da Primeira Guerra Mundial, em Viena, uma pessoa doente deu uma estranha peculiaridade, que era chamada melancolia, e que a partir do século XIX, um pouco antes, foi cognominada em língua inglesa como depression, nascendo a palavra depressão. Esse indivíduo era portador de uma depressão profunda e certo dia, encarcerado naquilo que era o hospício e não o sanatório, ele rasgou os lençóis, improvisou uma corda e tentou enforcar-se. O guarda que passava casualmente pelo mesmo lugar, vendo estrebuchar-se, correu, sacou de uma faca, cortou a corda e ele caiu e não morreu. Ficou bom da depressão. Então os médicos anotaram: enforcamento, quando não mata, cura a depressão. Mas aconteceu algo muito especial. Em Zurique, na Suíça, uma jovem senhora estava muito doente, era depressiva, e foi levada a tomar banho. É talvez a primeira hippie da história da humanidade. E ao ser forçada a tomar banho, ela entrou em luta com as enfermeiras, bateu a cabeça na borda da banheira e fez uma concussão cerebral. Foi considerada morta. 3 dias depois, no velório, quando iam fechar o caixão, ela abriu os olhos e fez uma pergunta sensata: aonde está o meu marido? Estava curada da depressão. Então os médicos anotaram: processo de concussão cerebral, quando não mata, cura a depressão. Era peculiar, porque mais tarde, um outro paciente que era esquizoide, depressivo, encontrando a janela aberta do hospício, saltou, procurando nada, e caiu sobre fios de alta tensão, elétricos, que passavam embaixo. Ele recebeu um choque e foi jogado longe. Não morreu, ficou bom da depressão. Então os médicos anotaram a depressão, porque essas 3 características: concussão cerebral, falta de oxigênio no cérebro; enforcamento, falta de oxigênio no cérebro; choque elétrico, falta de oxigenamento ou oxigenação cerebral. Se nós conseguirmos um método terapêutico científico que faça o cérebro ter anóxia, isto é, falta de oxigenação, teremos descoberto a terapêutica para a esquizofrenia e talvez para a depressão. No ano de 1932, em Viena, um jovem médico americano começou a aplicar insulina e metrazol, 2 substâncias que produziam um relax. E esse relaxamento cerebral fazia que por alguns minutos o cérebro
ficasse sem receber oxigenação. Então ele começou a fazer experiências e recebeu um dos pacientes mais famosos do século XIX, aquele bailarino extraordinário russo, que era o encanto das multidões, levado pela sua esposa para a terapêutica do choque, de insulina e de metazol. Ele recuperou a esquizofrenia. Mais tarde ele teve uma recidiva e morreu esquizoide. Mas então estabeleceu-se que era possível curar-se as enfermidades desse jaez através de choques cerebrais. Em 1935, na universidade próxima aos grandes centros de estudos na Hungria, um jovem médico, notem, um jovem médico, teve a ideia de examinar a diferença cerebral de um esquizofrênico e de um epiléptico. Quando morria este ou aquele, ele fazia uma trepanação craniana, retirava o cérebro e começava a estudar os dois hemisférios separados por aquele corpo caloso. Então olhava de um lado, olhava do outro e percebeu que havia uma diferença muito grande entre os dois hemisférios que aparentemente são iguais. Então ele percebeu que o epiléptico não se torna esquizofrênico e que o esquizofrênico não se torna epiléptico. Qual a razão? É que a epilepsia, no momento em que provocava a convulsão, o cérebro ficava sem oxigenação. Então o doutor Stanislav começou a estudar e aplicar a terapêutica, que abriu os espaços para o dia 3 de novembro de 1989 em Roma, quando 3 grandes psiquiátricas reuniram-se para estudar a esquizofrenia. Era um congresso internacional de psiquiatria. Então os doutores Scherletti, Bini e Kalinowski estabeleceram que, através de uma pequena máquina elétrica de 110 volts, com 2 específicos condutores, se aplicada no cérebro, aquela energia de 110 volts entre 4 e 16 segundos, o indivíduo teria uma convulsão semelhante ao fenômeno da epilepsia. E aí nasce eletrochoque terapia. Os anos 50 são os anos gloriosos do eletrochoque. Mas em Portugal, por volta de 1940, o doutor Egas Muniz percebe que essa parte do cérebro lesada, esse lobo cerebral, pode ser retirado. E então apresentou à Sociedade Internacional de Psiquiatria a experiência da lobotecnologia e, ao mesmo tempo, a experiência de retirar o lobo enfermo e o indivíduo que era agressivo, embora ele permanecesse numa situação de relativa idiotia, era, portanto, um indivíduo saudável. E a ciência médica logo percebeu, nos anos 60, que a esquizofrenia tratada à base do eletrochoque produzia no indivíduo uma perturbação do sistema nervoso central, do simpático e do parasimpático, levando à exaltação esquizoide ou à depressão profunda. Nesse momento, por volta do ano de 1970, um estudioso das perturbações emocionais da cidade de Viena percebeu que nós éramos portadores de fenômenos aparentemente esquizofrênicos, mas que na realidade não eram cerebrais, eram emocionais. Ele começou a trabalhar nesse estudo profundo da emotividade e percebeu que os nossos conflitos fóbicos, o transtorno fóbico, a agorafobia, este pavor de multidão ou este pavor
de algo que não vai acontecer, a síndrome do pânico, não eram esses fenômenos de natureza depressiva. Eram parentes, pertenciam à categoria dos distúrbios de natureza neurótica, mas tinham uma psicogênese especial, porque alguns meses antes, na Alemanha, um notável estudioso do cérebro humano descobriu que essas enfermidades não eram exatamente como se pensava. Era costume dizer, é uma doença nervosa, é uma doença mental, de maneira nenhuma. Trata-se de um transtorno neurótico, um distúrbio emocional, um transtorno psicótico, a esquizofrenia, o autismo, a hebefrenia e outras expressões que paralisam o indivíduo, mas que podem ser tratados com palavras, para procurar a fonte geradora do distúrbio deste fenômeno de natureza neurótica. E então existem duas causas fundamentais: a causa endógena, interna, hereditariedade, enfermidades infecto-contagiosas, sequelas das enfermidades infecto-contagiosas. Isto é, se eu sou filho de um esquizofrênico ou de um depressivo, eu tenho 30% de probabilidades de ser depressivo ou esquizofrênico também. Mas se meus ambos genitores são portadores de esquizofrenia ou de depressão ou de alcoolofilia, da embriaguez alcoólica, eu terei 70% de probabilidades de ter a doença por hereditariedade. Mas eles perceberam que há outros fatores, denominados fatores externos, eventos de vida, um choque emocional, a perda de um relacionamento, uma estrutura doméstica falha, uma mãe castradora, um pai negligente, uma criança que tem temores, tem a tendência de, a 50%, apresentar depois dos 12 anos, depressão infanto-juvenil, hebefrenia ou loucura dos jovens. Então a ciência expandiu-se e hoje, graças aos barbitúricos, aos neurolépticos, nós podemos ter uma vida perfeitamente saudável, mesmo que sejamos portadores desses distúrbios emocionais ou psicológicos, mentais ou de natureza psíquica. E alargaram-se os horizontes da Terra, mas aconteceu o inesperado. À medida que o progresso tecnológico fez crescer o desenvolvimento, nós perdemos o contato com a nossa realidade. Nós saímos do si profundo, o self. Nós saímos do ser que somos para a periferia. Importante não é o que somos, é o que apresentamos. Nasceu o individualismo. E como maneira de exibição, nasceu o consumismo. E como necessidade de apresentar as nossas características marcantes no século da decadência moral, o sexismo. São os três ismos que atormentam a sociedade contemporânea. E, em consequência, nós temos uma sociedade maquilada, muito bem maquilada de prazer, de beleza, de indumentária de grife, de sorrisos aprendidos no espelho, porém profundamente infeliz. Porque o sucesso nas coisas não fez a pacificação no íntimo do indivíduo. Se a sua meta é um título acadêmico, raramente é pelo ideal, senão pelas conveniências econômicas da profissão mais renosa. Hoje podemos dizer tranquilamente que a maioria dos jovens vai escolher o vestibular, as doutrinas da cibernética ou da comunicação virtual, porque são mais rendosas, e desaparecem os ideais da criatura, o médico de família, o advogado tradicional, o sacerdote que visita o paciente,
o engenheiro que pensa naquele que vai morar na casa, transformando no lar, e não no edifício onde ele coloca as suas experiências de estética, de qualidade arquitetônica e de segurança dos cálculos matemáticos da engenharia. Perdemos o contato uns com os outros. Somos pessoas cordiais, simpáticas enquanto convém, mas cada um de nós com uma carga profunda de depressão. A depressão atinge estatísticas chocantes. A Organização Mundial de Saúde estabelece que, a continuarmos assim, individualista, consumista, sexista, no ano 2025, a maior causa mortes não será do câncer, que foi o vitorioso no ano passado, não será das cardiopatias, que está sendo vitoriosa neste ano, será da depressão. Mas como? Pelo suicídio. Suicídio através de armas de fogo. Nos Estados Unidos da América, em cada 2 minutos, alguém tenta o suicídio. Em cada 15 minutos, a pessoa é vitoriosa, mata-se. Em cada 18 minutos, alguém ergue uma arma e coloca abaixo da garganta ou na têmpora e dispara. Que sociedade é esta? Será que a vida pode ser reduzida a uma paixão do ter, do conseguir, do absorver, que tem faltado à nossa cultura, à nossa sociedade? Nós dispomos hoje de equipamentos médicos que podem substituir peças orgânicas com muito mais segurança do que aquelas nossas que necessitam da irrigação sanguínea e de outros fatores biológicos para viver. Poderemos ter a vida prolongada. Eu mesmo sou um exemplo. Já ultrapassei os 88 anos e permaneço lúcido, permaneço com a memória muito boa. Mas quem desejar ver se a sua memória está boa, há um teste muito fácil. O que é que eu conversei com a minha mulher ou com o meu parceiro ontem quando eu acordei? Se lembrar, está muito bem. Mas se disserem eu tenho uma memória ótima, eu me lembro de coisas que aconteceram há 50 anos. Cuidado, Alzheimer, nosso primo, está rodando, esperando a brecha. Então a nossa memória terá que ser atual, não uma memória do passado, que está impressa em um caldo de DNA e ao mesmo tempo este caldo de açúcares em que a nossa memória se firma. É necessário, portanto, nós pararmos para interrogarmos. Eu sou hoje um membro do espetáculo da civilização e da cultura que se preocupa apenas em parecer, ou sou uma pessoa que não parece, mas, no entanto, sou eminentemente feliz? Qual é a meta da vida? O notável psiquiatra austríaco Viktor Frankl estabeleceu que a meta da vida é ter o ideal. Não importa, até ser torcedor do Corinthians é o ideal. Até ser torcedor de um clube de futebol de subúrbio é o ideal. Mas este é o ideal muito modesto, é o ideal dos que pensam pouco. O nosso ideal é de uma existência pautada dentro de um princípio ético que nos dê estrutura para enfrentar as vicissitudes e modificar os conteúdos existenciais. Então é necessário que nós forjemo-nos dentro de uma fornalha e de um fole que nos dê resistência para os enfrentamentos que fazem parte da vida. Uma vida sem enfrentamentos é uma vida morta. Uma vida sem um sentido psicológico é uma carga pesada na economia social da humanidade. Então o grande desafio foi solucionado através de uma ciência que veio analisar o que é o indivíduo, de onde ele veio, para onde ele vai. Porque aconteceu na Boate Kiss a tragédia de há 3 anos, que ainda nos sacode e nos abala. Porque uns são felizes
e outros desventurados, porque uns são ricos de amor e outros carentes de ternura, porque alguns, tudo quanto tocam, à semelhança do rei Midas, transforma em ouro, e outros, tudo quanto toca, perde completamente o sentido. Por quê? Porque nós somos seres indestrutíveis, nós somos seres imortais. A vida não é o resultado espúrio do acaso, a vida tem uma causalidade. Nós somos procedentes de um ser, de algo, de uma inteligência causal, pensante, lógica e matemática. Já dizia Pitágoras que a melhor definição para Deus é a matemática. Afinal, a filosofia é uma doutrina de matemáticas. E hoje, a física quântica, ou física das probabilidades, é exclusivamente conceptual e matemática, já que tudo quanto nós vemos não é conforme nós vemos. Antes dizíamos, eu preciso ver para crer. Agora não, eu preciso crer para ver, através das nossas concepções. Essa doutrina, que é uma ciência, todos vós já ouvistes falar a seu respeito, é o Espiritismo. Ele veio dizer que nós temos uma estrutura de natureza imortal, não eterna. Eterna é aquilo que não teve princípio, nem origem, nem tem fim, é Deus. Nós somos imortais desde que criados, e temos em nossa jornada duas propostas que são inequívocas: o livre-arbítrio, a ação da vontade e o determinismo. Nasceu, morre. Mas eu poderei morrer a depender de como me comporte. Tanto eu posso morrer de um câncer pulmonar derivado do modesto cigarro. Cada cigarro que eu coloco na boca, eu diminuo X quantum da vida que me está destinada. Ou no álcool, toda vez que eu ingiro certa cota de álcool, que não é saudável, mas é saudável numa certa cota para auxiliar a frequência cardíaca, eu então estou preparando uma problemática hepática, um câncer de estômago, um distúrbio de comportamento emocional. Então o sentido da vida é encontrar para que nós aqui estamos. Aquilo que nós perguntamos, qual é a minha missão na Terra? Amar. Eu tenho uma amiga da minha idade. Como se trata de uma mulher, ela é mais jovem do que eu, 20 anos. Embora tenhamos nascido no mesmo dia, no mesmo ano, no mesmo mês, na mesma época, ela é mais jovem do que eu, 20 anos. E nasceu no mesmo dia, curioso, no mesmo ano. Não há muito ela me perguntou, mas Divaldo, você que vive nessas coisas, e eu achei notável nessas coisas. Eu perguntei, quais coisas? Ela disse, nesse negócio. Como eu sou aposentado, não ganho mais outras coisas, nem negócios. Eu perguntei, qual negócio? Ah, esse negócio de espiritismo, não é? Eu digo, não é um negócio, é uma filosofia de vida. Bem, seja lá o que for. Eu queria fazer uma pergunta, qual é a minha missão na Terra? Eu disse, meu bem, deixe para outra reencarnação, porque aos 88 anos que nós dois temos, não há mais nenhuma esperança de missão na Terra. Querendo dizer que o nosso objetivo é amar, não é ser aplaudido. O notável político baiano, sem dúvida, Joaquim José Seabra, ele foi expulso da Bahia por volta dos anos 30. Mas quando ele chegou no transatlântico, que eu trouxe do Rio de Janeiro, ele foi ovacionado. E na hora em que ele foi exilado no cais do Porto, só havia estivadores. E ele, com uma verve de poeta político, ele disse, a humanidade é curiosa, os lábios que beijam são os mesmos que mordem. É que vale dizer que as mãos que aplaudem são as mesmas que apedrejam. O que importa não é o aplauso que recebemos, é aquilo que somos. Então nós somos esse ser que está construindo uma sociedade,
através dos parâmetros do amor. Mas se nós não amarmos, caímos no individualismo, no consumismo, no sexismo. Eu tenho direito ao prazer, mas eu tenho direito ao prazer a meu modo. Eu tenho direito ao prazer consumista. Eu tenho o direito e o dever de atender ao meu ego, os outros para depois. Vem Jesus e diz: se queres ser feliz, ama a teu irmão, ama, no entanto, ao teu inimigo. Porque na terra, todos nós temos inimigos, mas isso é secundário. O importante é não ser inimigo de ninguém. Se a pessoa é minha inimiga, problema dela. Mas quando sou eu aquele que se lhe torna inimigo, problema meu. É necessário então que eu viva de tal forma que a minha vida seja encantadora. Ao ser uma vida encantadora, porque eu tenho uma meta pela frente a defender, os neurônios cerebrais produzem neurocomunicações, e então eu sou uma pessoa alegre, generosa, plena. Terei problemas? Evidentemente, porque o problema da criatura é a própria criatura. É a maneira como a criatura resolve o seu problema. É comum nós resolvermos o problema adiando. Não, hoje exatamente não, porém amanhã. E quando chega amanhã, bem, não há nenhuma pressa. Então chega inesperadamente a irmã morte e arrebata o indivíduo. Então ele se apega e quer recomeçar. É tão curioso na história universal. A rainha Elizabeth I, por volta do século XVI, foi a mulher mais poderosa do mundo. O sol nunca se ocultava que não estivesse brilhando sobre o território inglês. E a hora da morte, essa mulher que jurou ser rainha e virgem, naturalmente ela teve muitos amantes, ela gritou para o alto: ó Deus, dá-me 10 minutos a mais, e eu te darei metade do meu reino. Como era egoísta! Deus não lhe deu nenhuma importância, tomou-a e ficou com o reino inteiro, que passou para os seus descendentes. Então nós necessitamos de encontrar o reino de Deus dentro de nós, a paz, não ter adversário, não nos deixarmos consumir, postergando o enfrentamento da nossa realidade. Eu estou assim, mas eu não sou assim. Eu sou um espírito imortal. Estou vivendo uma experiência que deverei enfrentar, alargando os horizontes para que, por fim, eu me sinta pleno, apesar dos limites que a vida me impõe. O Espiritismo, então, explicou que nós temos relacionamentos bons e maus. Os relacionamentos bons ajudam-nos, os relacionamentos maus perturbam-nos. Então, nas psicopatologias da esquizofrenia, da depressão, do autismo, seres espirituais interferem, gerando em nós transtornos de natureza obsessiva, porque nunca estamos a sós. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, perguntou às entidades venerandas: é crível considerarmos que nós estejamos a sós ou acompanhados? E os espíritos responderam à pergunta que é formulada um pouco diferente: estais sempre muito mais acompanhados do que imaginais. Equivale dizer que nós estamos dentro de uma existência na qual a nossa liberdade de livre-arbítrio está na razão direta da equação do nosso pensamento. Pensemos bem e atrairemos espíritos nobres. Pensemos mal e atrairemos espíritos infelizes. Mas mesmo sem pensar, nós os atraímos, porque não é esta existência a nossa vida única. A vida é una e as existências são partes desta vida. Da mesma forma que a partir do maternal, da creche, do jardim, do fundamental e das outras expressões da pauta escolar, eu chego à universidade,
para poder enfrentar a academia do mundo. Na nossa existência, nós temos várias existências, onde e quando estabelecemos o efeito dos nossos atos. Os indianos costumam chamar a lei do karma, equivale dizer pagar as dívidas conforme as cometeu. Mas ao mesmo tempo eles usam uma outra palavra, a lei do dharma, receber os frutos sazonados dos nossos atos. O Espiritismo sintetizou as duas palavras numa lei da física, porque a lei de filosofia é uma ciência, lei de causa e efeito. Todo efeito provém de uma causa, logo, todo efeito inteligente provém de uma causa inteligente. Se eu semeio a couve, eu não colherei senão a couve. Como diria Rui Barbosa, se tu és egoísta, tu plantas a couve porque comes amanhã. Se tu tens o ideal, tu plantas o trigo porque comes daqui a 3 meses. Mas se tu és verdadeiramente um cidadão, tu plantas almas para colheres amigos nos caminhos da eternidade. Então o Espiritismo vem nos propor que na psicopatologia das enfermidades de natureza psíquica, esquizofrenia, autismo, hebefrenia, catatonismo, existe o problema orgânico e o problema espiritual. O problema espiritual pode preceder ao orgânico e depois de algum tempo o organismo assimila esses fluidos deletérios, essas energias perturbadoras e adapta-se, nascendo a enfermidade orgânica. Também nos ensina, além disso, a lei de atração faz que espíritos perversos nos influenciem no comportamento, no humor. Há pessoas biliosas que estão sempre de mau humor e há pessoas generosas que estão sempre joviais. Ambos têm problemas, mas cada qual trabalha o problema dentro de uma formulação. Então as obsessões campeiam hoje na Terra, em particular nas áreas daqueles 3 quesitos: o indivíduo egocêntrico, o indivíduo consumidor e o indivíduo do erotismo. Porque vivemos uma época em que já não se trata de um fator de natureza sexual, mas se trata de um fator erótico. Nós nos complacemos nos filmes eróticos, nos motéis da degradação, na imaginação atormentada, como fuga psicológica, ao que damos o nome de prazer, felicidade, que nada mais é do que o fogo fátuo da ilusão. Então o Espiritismo nos vem convidar para uma nova ética, a ética que está sendo elaborada neste momento de transição planetária. Aí estamos numa crise de alto porte de natureza econômica, social, moral, internacional. E estamos nós nesse bárataro, jogados de um para o outro lado, sem saber o rumo a tomar. Qual seria a postura ideal? Primeiro, a viagem para dentro. E a pergunta sem retoques: o que é que eu quero da vida? 98% vai dizer dinheiro. Muito bem. Para quê? Para gozar. E depois, para arranjar um médico para tratar da saúde abalada. Porque depois de gozar, nós não temos o que fazer e vamos desequilibrando. Mas a tese não é minha, a tese é do Dalai Lama. Alguém perguntou como é que o senhor vê a civilização do Ocidente? E ele disse: paradoxal. A pessoa trabalha, arranja dinheiro, arranja prazer, atinge a plenitude e começa a gastar tudo que juntou para recuperar a saúde que perdeu enquanto estava gozando. Então a nossa luta é essa luta do não sei o que fazer da minha própria existência. Os grandes psicólogos, psiquiatras, sociólogos, ético-morais propõem: ame, abra o seu coração a alguém, seja você aquele que disputa a honra de servir.
Eu vou dizer isso numas outras palavras. Certa feita, um repórter do The New York Times estava em Times Square, a sala, ou melhor, a praça mais iluminada do mundo. Quando eu era jovem, eu estive em Times Square pela primeira vez no ano de 1969. E a Times Square, da minha imaginação, deveria ser algo extraordinariamente grande e voluptuoso. E quando eu me vi em Times Square, naquele momento das 18 horas, em que acendiam as lâmpadas e ficava a claridade do dia, eu olhei com esse despeito de terceiro-mundista, porque o Brasil era terceiro mundo. Agora ele está baqueado de mundo em desenvolvimento. É sempre a hipocrisia que prevalece. É de desenvolvimento para os poderosos, porque continua miserável para os miseráveis. Eu então olhei para Times Square e disse: qual é a vantagem de Times Square? É uma praça um pouco maior do que isso aqui. Na minha terra natal nós temos praças muito maiores, porém pessimamente iluminadas. E ali estava em Times Square um homem coberto por um papelão. E então ele tinha um letreiro que dizia: ajude-me a manter-me no lugar mais caro de Nova York. Era um indivíduo que morava ali. Ele morava ali por prazer. Enquanto se pagava até $1 milhão por mês para se poder adquirir um pequeno apartamento, quarto e sala, ele estava no lugar mais caro de Nova York, sem pagar nada. E ficava sorrindo. Todo mundo que passava lia aquela inscrição: ajude-me a continuar morando no lugar mais caro. Ele atirava moedas e ele naturalmente sobrevivia. Certo dia, alguém ficou olhando o dia inteiro e não lhe deu nenhuma moeda. Ao cair da tarde, a pessoa lhe perguntou: mas você de fato é um cara muito rico, por que você escolheu este lugar? Ele disse: porque é o lugar mais encantador. E a polícia ainda não o expulsou daí? Não, eu não perturbo a ninguém. Simplesmente eu me agasalho no inverno, sento-me aqui na minha poltrona e digo que estou no lugar mais caro de Nova York, que em verdade é o lugar mais caro de Nova York. O cavalheiro perguntou-lhe: mas que imaginação! Você tem uma imaginação muito rica. Você gostaria de trabalhar para nós? Bem, quanto paga? Porque aqui a minha economia me dá um bom resultado. E a pessoa disse-lhe que pagaria por semana X dólares. Ele fez um cálculo e disse: bem, é um pouco mais do que eu ganho aqui. Vou alugar o meu apartamento a outro e vou trabalhar com o senhor. Então ele se tornou o maior propagandista de seguros de nome Taulo da empresa para a qual foi levado. E quando ele completou 10 anos, ele recebeu uma homenagem da empresa pelos inestimáveis serviços prestados à comunidade. E uma repórter perguntou: mas como é que você tem tanta imaginação? Como é que chegou até aqui? Ele disse: simples, eu morava no lugar mais caro de Nova York. E agora eu estou morando num lugar relativamente caro de Nova York. E contou a sua história. Tenha imaginação. Não considere as coisas pela aparência. Procure dar-lhes um toque de amor. E um outro mendigo estava em plena primavera em Paris, na Ponte Marie, aquela que liga a Notre Dame e ao mesmo tempo ao Louvre. E havia ali ao lado dele uma plaqueta que dizia: tenha pena de mim, eu sou cego, ajude-me. E então todo mundo passava e alguns atiravam uma ou outra moeda. Certo dia, ele sentiu um perfume masculino, escutou os passos, alguém parou, ele escutou que rabiscava um papelão, colocou ali e se foi. Daí a pouco começou a chover dinheiro, caíam cédulas e não apenas moedas, e ele repletou os bolsos. Ao entardecer, ele sentiu o mesmo perfume, o mesmo movimento. E então, uma voz máscula perguntou: como foi o seu dia? Extraordinário. Eu jamais fiz uma coleta de tal monta. Já que o senhor me pergunta, o senhor esteve aqui pela manhã? Sim, eu estive aqui pela manhã. O que é que o senhor escreveu na minha tabuleta?
Eu escrevi uma frase positiva, meu amigo. Você colocou aqui: eu sou cego, ajude-me. E isso inspira compaixão. Eu virei a tabuleta e coloquei assim: é primavera em Paris e eu não posso vê-la. Então todo mundo se comovia. Como é que aquela primavera era invisível para ele? E dava-lhe um substitutivo para ele ver. Então a vida, ele era o mesmo, era o cego de ontem, mas era agora o invidente de hoje. Não havia perdido a alegria de viver somente porque não pudesse ver. Cabe-nos a nós o cultivo de pensamentos: eu sou cego e hoje é primavera, amanhece dia novo e eu estou atormentado por um número de espíritos que se comprazem em me afligir, e eu estou nessa depressão profunda pelo prazer masoquista de sofrer, e eu tenho delírios de natureza esquizoide sob a ação perversa de entidades malignas. Que fazer? Mudar de atitude para a vida. Eu venho trazer-vos uma mensagem de alegria. Vale a pena viver, mesmo que com as saudades daqueles seres queridos que viajaram no malfadado incêndio de há 3 anos. As recordações daquela tarde, noite, madrugada, semanas e anos que se passaram, devem converter-se agora na alegria do futuro encontro. Aqueles seres queridos não morreram, não se decompuseram, transferiram-se, esperam por nós, amam-nos e estão conosco na expectativa de um doce e terno abraço para a nossa plenitude. Allan Kardec foi o verdadeiro Felipe Pinello, que nos está arrancando das garras da obsessão, daquele pavilhão de la Bicêtre, para que possamos ser curados em nossas dores, sermos tratados em nossas chagas. Este é o momento de sermos felizes, com um pequeno investimento: alto amor, dar-se o direito de ser feliz. Mas eu tenho desafios. Somente crescemos quando temos desafios. Olhemos a noite tempestuosa, ela arrebenta a natureza, ela vergasta, mas no dia seguinte a natureza se recompõe, as árvores despedaçadas reverdecem e a vida é tua. Nós hoje dispomos de um mecanismo científico, filosófico, ético, moral, que nos traz a figura incomparável de Jesus, para poder enxugar-nos o suor, para diminuir-nos o pranto e para dizer-nos: vinde a mim, vós que chorais e que sofreis, tomai sobre vós o meu fardo, recebei de mim o meu jugo, suave é meu fardo, leve é meu jugo, vinde a mim, eu vos aliviarei. Todos nós temos um fardo pesado, que gostaríamos de repartir com alguém, de compartilhar com um ser amado. Todos nós carregamos uma cruz invisível, que nos vai triturando o coração, mas Jesus é o grande parceiro, que toma da nossa cruz sobre os seus ombros, e diz suavemente: eu te amarei, até a consumpção dos séculos. Se vós outro não credes na imortalidade da alma, crede nesse homem histórico, nesse homem antropológico, nesse homem real, que não é uma ficção, que é o exemplo do amor na sua expressão mais elevada. E na medida do possível, sede vós aquele que desfruta da honra de amar. Bem-aventurado é quem ama, quem pode estender os braços e afagar a humanidade dizendo: meu Deus, eu gostaria de dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra,
e o mar, que acompanham a ave ligeira, que voa fagueira pelo céu de anil, e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas dentro da minha emoção, eu detecto aqueles que choram, que sofrem, que se debatem na escuridão, que andam na solidão, que sofrem na multidão. Por eles eu oro, e a Ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do almeiro, as lágrimas que choram os olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que se ouve uma vez e não se esquece nunca mais, a voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro e a doce luz que verte dos olhos do mundo inteiro. Diante da minha audição, eu constato os que são surdos e não têm percepção. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta dor do Teu reino de amor, eles também escutarão. Obrigado pela minha voz, pela sua voz, pela voz que ama, pela voz que declama, pela voz que ensina, que alfabetiza, que legisla, que trauteia uma canção e Teu nome profere com dulce emoção. Diante da minha melodia, eu quero orar por aqueles que sofrem de afasia, que não cantam de noite, que não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova eles cantarão. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, pelas mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos de psicografias, mãos de poesias, mãos de sinfonias, mãos que atendem a dor e a transformam em alegria. Pela minha faculdade de amar, do suor e das lágrimas do idoso enxugar, eu quero dizer-te da alegria imensa de ter no seio o corpo de um filho alheio. E agradeço os pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor. Diante do meu corpo perfeito, eu Te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, que se não podem movimentar, eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, um duplex, um ninho, um grabato de dor, uma casa no caminho, seja lá o que for, mas é importante que dentro dele exista a figura do amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho, ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que me dê a mão, porque é tão triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para repousar, nem aí eu me perturbarei, porque eu terei um cão, um gato para me ajudarem. E então eu cantarei: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor, obrigado, Senhor, pela vossa atenção. Muito obrigado, senhores.